Saúdo a igreja na paz do Senhor, amém? Estamos aqui reunidos, para mais um momento, no culto de adoração ao nosso eterno Deus, da qual nós somos devedores, em nossas vidas. Prestar essa homenagem a Deus de todo o nosso entendimento, do nosso coração. Os avisos que nós temos, no dia de hoje, com relação do culto, que o nosso culto, ele, devido a essa pandemia, que está assolando aqui a nossa capital, vamos continuar com o culto online, A gente vem, grava, e aos domingos, a partir das 18 horas, é colocado no ar no nosso canal do YouTube. E queremos agradecer também a todos os amados aí que já se inscreveram, que nós já temos mais de 100 pessoas inscritas, e a gente pede, a colaboração de quem for assistir o culto, dá o seu like lá, e também lá no sininho, você possa inscrever e ficar também aí inscrito no nosso canal. E o conselho da igreja e o Ministério de Louvor agradece de coração, ok? E também com relação às cestas básicas, a igreja está formando nessa época de muita dificuldade, muitos irmãos estão sendo agraciados, com essas cestas básicas. E quem quiser fazer alguma doação, de algum alimento, é só entrar em contato com o nosso amado irmão, o diácono Vinícius, e também a nossa amada irmã, a Raquel. Liguem para eles que eles irão até a sua residência buscar a sua doação, ok? O pastor também avisa que as visitas pastorais continuam, e se algum amado aí, irmão, precisar de uma visita, no seu lar, é só ligar para o pastor ou para alguém do conselho, que a visita será, então, agendada, ok? Dando prosseguimento, então, ao nosso culto, eu convido agora os amados irmãos que estão aí com as suas Bíblias, abrirem no Salmo 145, se bem que vai aparecer também na tela aí do seu celular ou do seu televisor, tá? O nosso amado irmão Diácono Vinícius, que está atrás de toda a gravação, ele já colocará também esse Salmo aí, 145. A palavra do Senhor diz: a bondade, a grandeza e providência de Deus. Esse é um salmo de louvores de Davi. Diz assim: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios. Os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras.
O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Amém e amém. Então esse salmo é de Davi, e Davi aqui nesse último versículo ele diz, né, que profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Então nós como cristãos devemos todo momento da nossa vida louvar e agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa existência aqui na terra, porque Deus é o nosso protetor e Ele não desampara o justo, mas o ímpio, esse será exterminado. Amém? Vamos orar agora, vamos fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença, mais um dia, mais um momento de louvor, esse culto de adoração ao Senhor, que só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Muito obrigado, Senhor Deus, pela minha vida, pela vida do nosso amado pastor, vida aqui também dos nossos amados irmãos, Vinícius e Raquel, que estão hoje aqui conosco. Ó Pai querido, muito obrigado pela vida da Tua santa igreja, meu Deus. Ó Pai querido, abençoe todos os Teus filhos espalhados pelo mundo afora, Senhor Deus. Que todos nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, carecemos de Ti, precisamos do Teu auxílio, da Tua ajuda e da Tua infinita bondade e da Tua misericórdia. Esteja conosco todos os dias da nossa vida, meu Deus, nos abençoando e nos dando direcionamento da nossa vida, em tudo aquilo que a gente for fazer, que nós possamos fazer para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoa assim os nossos pecados, Senhor Deus, e é no nome do Teu Filho amado, aquele que morreu na cruz do Calvário, por mim e por toda a humanidade, é que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós iremos entoar com muito amor e um coração alegre, o hino de número 25, o Criador de tudo. Deus do infinito Criador, que deste aos astros seu fulgor, tuas obras te proclamam, ao explorarmos a amplidão, obras sem par da tua mão, extasiados te louvamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Ergue-se o homem para o céu, o planeta em que nasceu, conquista sem limites. Como haveremos de entender que Deus quisesse aqui viver, Deus eterno entre os homens. Aleluia, aleluia. Senhor, aquele que
O momento agora é um momento de nós edificarmos as nossas vidas através da mensagem, né? Então, convido o nosso pastor Bento para dar prosseguimento então ao culto através da mensagem. Vamos orar então, para que Deus possa edificar então as nossas vidas, né? E que o Espírito Santo fale aos nossos corações através da mensagem de hoje, né? O Jesus pode fazer por você, né? Então oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez colocamos as nossas vidas diante de Ti. Que o Senhor esteja, Pai, falando aos nossos corações através da mensagem de hoje que o reverendo trará para nós, Senhor Deus. Que não seja por ele, mas Teu Santo Espírito esteja falando palavras sábias nos lábios dele, Senhor Deus. Usa o pastor hoje e para todo sempre. Muito obrigado, meu Deus. E o Senhor continue conosco no decorrer desse culto. Agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor esteja com cada um de nós. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós, pela misericórdia, pela fé que nós temos em Cristo e Ele mesmo depositou em nós, é que nós estamos aqui. Nesse dia bom de sol, dia 12 de julho, um dia agradável para nós estudarmos a palavra de Deus, irmãos, e termos a edificação das nossas almas. Eu gostaria de colocar um tema aqui nesse dia, o que Jesus pode fazer por você. É claro que Ele pode fazer mil e tantas coisas, né? Mas nós queremos falar algumas coisas aqui, só que Jesus pode fazer, baseado no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, a história bíblica. Abra sua Bíblia aí, você que está com a sua Bíblia na mão, ou celular. Nós vamos ler Marcos capítulo 5, do 21 ao 24, e depois, na mesma sequência, 5, 35 a 43. A palavra do Senhor, ela diz assim: o pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Agora do 35 ao 43, a ressurreição da filha de Jairo. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe das crianças e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Só pelo texto, irmãos, nós já entendemos a história bíblica. Ela explica, a palavra de Deus é bem explicativa, simples
e nós então queremos apenas acompanhar para edificar as nossas almas, levantar alguns pontos para que possamos então ter essa fé desse pai aflito, que estava triste. E nós que somos pais, nós sabemos, né? Como amamos nossos filhos e como eles ficam doentes, a gente pede às vezes até que a doença ela seja nossa e não dos nossos filhos, né? Vamos trocar de lugar, a gente às vezes pede para Deus, mas na verdade essa parte aqui então nos diz como Jairo agiu diante dessa turbulência, diante desse alvoroço. A palavra de Deus é clara, ela diz que havia um alvoroço. E é claro que quando estamos doentes, estamos, aí a palavra diz, à beira da morte, né? É claro que vai ter alvoroço, né? Se faz muitas coisas, se vende para investir na saúde, se investe na saúde, procura médicos, procura remédios, né? Estamos vivendo esse momento, irmãos. Né? Tem gente tomando remédio aí por conta, né? Um indica uma coisa, outro indica outra coisa. Isso tudo é porque o mundo está passando por essa dificuldade, vamos dizer assim, esse alvoroço, né, que a palavra de Deus diz que estava acontecendo na casa de Jairo. Então, por causa dessa doença, né, que nós vemos aí a filha de Jairo passando. Mas nós vamos então, irmãos, olhar para esse texto. Gostaria de olhar para alguns versículos que eu escolhi aqui para a gente tentar pontuar. Então, o texto. Esse texto quer demonstrar a fé que todo cristão deve ter, né? Sem fé, a Bíblia diz que é o quê? Impossível agradar ao nosso Deus. Então, nós quando aproximamos de Deus, nós já vamos aproximar com fé que Ele é capaz de nos consolar, de resolver os nossos problemas. Então esse texto, e o livro de Marcos também, ele é cheio, carregado de demonstrar os personagens, quando chegaram até Jesus, de demonstrar a sua fé. Mas vamos olhar então o versículo 22, acompanhando aí. Acompanha na sua Bíblia e você vai ver comigo, e depois você pode também descobrir algumas outras coisas que o texto nos mostra. Mas olhando para o texto, o versículo 22... diz assim: eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e paremos aí nessa parte A do versículo. Dizer assim, o versículo 22, todos passam por dificuldades, até o principal da sinagoga. O que nós podemos imaginar do principal da sinagoga? É aquele que lia a palavra, é aquele que orava, é aquele que orientava, é aquele que ajeitava o templo, né? Como os irmãos ajeitaram aqui, a parte estética, né? Uma flor bonita que está ali, que a irmã Lourdes nos doou, nos concedeu a casa do Senhor. Então, esse camarada que cuidava dessas coisas, da ornamentação do templo, do horário, essas coisas todas, para dizer, irmãos, que todos passam por dificuldades, até o principal da sinagoga. Olha no seu texto, ele é o principal, né? Mas nós vamos olhar para a história também, que Jó, que era temente a Deus, também passou por dificuldades. Os grandes heróis da fé, que está lá no Hebreus capítulo 11, passaram pelas dificuldades. E nós, irmãos, então também não estamos isentos disso. Por quê? Por enquanto nós estamos no mundo. E o que a palavra de Deus diz? Onde nós teremos aflições. Mas nós temos que ter fé, temos que ter bom ânimo, para passar por isso, né? Só no céu é que não passaremos por isso. A Bíblia diz que o Senhor enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Mas por enquanto, nós estamos no mundo, nós caminhamos, vamos para frente, né? Nós vamos olhando para Deus. E aí pode acontecer muitas coisas nesse caminhar, mas nós temos que caminhar, né? O caminho está posto, né? Eu estava lendo uma frase esses dias, acho que eu disse até aqui, nós podemos ter medo do caminho, né? Como ali o pessoal do Mar Vermelho tinha que passar por ali. Nós podemos ter medo do caminho. Agora, nós não podemos ter medo, temos que tirar o medo e caminhar por esse caminho. Então, nesse momento, então, o versículo 22 mostra que até o principal tem dificuldade, porque ele estava no mundo e no mundo nós teremos aflições. O versículo 23 diz assim: insistentemente lhe suplicou:
minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ele para que seja salva e viverá. O versículo 23, qual é o problema que estava passando na casa de Jairo? Né? Já disse aqui, a filha dele. E eu já disse, quem tem filho sabe o que é isso. Sua filha, então, estava indo à morte. E ele vai no lugar certo. Ele vai para onde o Senhor realmente pode reverter a situação. É isso que nós temos que fazer nesse momento. Estava em visita essa semana, dizendo que essa semana talvez eu fiz umas 2 ou 3 visitas, né? Que é aquela visita que eu não posso demorar muito, oro e a gente conversa um pouquinho e já ir embora por causa do momento que passamos. Então, a gente via que nós falamos isso. O momento está aí. O momento a gente não pode ficar, apesar de que ficamos, né? Preocupados, ficamos chateados, ficamos com medo às vezes, mas nós vemos então que Jairo, ele busca a solução para o seu problema. A sua filha estava indo à morte e ele vai até Jesus. Versículo 24, e diz assim, essa coisa, o versículo aqui é muito pequenininho, mas olha só a profundidade do versículo. Jesus foi com ele. Só fala isso, o versículo 24. Mas que grande importância disso aqui. Nós podemos olhar para esse versículo e montar um monte de coisas para falar. Jesus foi com ele, é que ele não nos abandona. Né? Jairo foi lá, Jesus não disse assim para ele, espera, né? Jesus não disse para ele, você vai, depois eu vou. Mas o texto é claro em dizer, Jesus foi com ele. Versículo 24, Jesus mostra a sua presença conosco nos momentos da dificuldade. Né? Se ele não tira aquilo que nós queremos acabar, que é essa pandemia, que não pode fugir da nossa agenda, ele nos acalma. Né? Ele está trabalhando na mente das pessoas, ele está trabalhando no coração das pessoas, ele está trabalhando, e esse momento nós já falamos, que ele serve para nos ensinar. Ele vem trazer revelações, ele vem nos ensinar, né? Então, até o Luiz aqui, que está fazendo a liturgia hoje, contou para nós, né, o que tem acontecido, né? O que estão se fazendo, inventando. E nós já falamos aqui, para você seja produtivo nesse momento. Vem na nossa mente fértil um punhado de coisa. Né? Tem gente que está se reinventando, está fazendo, e o momento, então, que o Senhor está presente em nós. Ele mostra a sua presença, ele prometeu, ele é fiel, ele está ali. O versículo de Mateus vai dizer, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona. Aí partimos aqui, porque tem um intervalo, onde que Jesus está andando para ir para a casa de Jairo. Do versículo 25 ao 34, ele vai curar aquela mulher também que demonstra fé. Né? Então, mas eu fico pensando aqui comigo na cabeça de Jairo. Né? Jairo doido para levar Jesus para a casa dele, que a filha estava morrendo, e Jesus dando atenção aqui para essa mulher. Né? Mas ela era importante também para Jesus nessa caminhada, e aí então ele faz essa cura aqui, que é uma pregação para outra hora, para outro candidato, e nós partimos aqui para o versículo 35 então. Versículo 35, ele diz assim, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Versículo 35 diz assim, tem mais gente para te desanimar do que para te animar. Né? O que você está fazendo? Alguém chegou e disse para ele, parafraseando aqui, né? Já morreu. Deixa ele, como ele curou aquela mulher, deixa ele fazer outras curas, porque essa aqui já não tem mais jeito. Mas para Jesus, irmãos, não tem nada perdido. Até a morte, né? Ele ressuscita essa menina, ele ainda vai à casa de Jairo, pode estar a pior coisa, que já vai uma aplicação para nós, pode estar a pior coisa a sua casa, quando Jesus entrar na sua casa, né? Ele vai transformar. Aquela coisa que você acha impossível aos olhos dos homens, mas para aquele que tem fé, ele continua crendo, vai dar certo, vai passar, vai melhorar, porque ele confia, a fé dele está em Jesus. Então essas pessoas aqui do versículo 35, dizendo assim, eu olho esse versículo e tem mais gente para te desanimar do que para te animar.
As pessoas podiam falar, não, é Jesus que está aqui. Ele vai dar conta, ele vai lá, ele vai ressuscitar. Mas o que eles falaram? Olha, Jairo, esquece, sua filha já morreu. Mas Jairo continua essa caminhada, ele continua acreditando que Jesus vai fazer alguma coisa na casa dele, porque ele convidou, assim como o Zaqueu convidou Jesus para ir para a casa dele, Jairo faz esse convite também. Versículo 36 diz assim: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Então, ignorou aqueles que não estavam crendo, né? Esse dia o pastor Flávio falou aqui que tem aqueles que creem em Jesus e aqueles que não creem, né? Os ateus. E nós vemos aqui esses camaradas ateus, né? Porque não estava, do lado do mestre, não estava acreditando nele. Então, Jesus, então, no versículo 36, eu avaliei da seguinte forma: Jesus quase diz assim para Jairo: ignore, não escuta eles, não sabem o que dizem, né? Eles não sabem o que dizem, eles não tiveram experiência comigo, você já teve. Eu acredito que já teve. Você estava na sinagoga, você é um dos principais, vamos imaginar assim, você já teve experiência comigo. Então, esse pessoal não teve. Jairo, continua crendo, não temas, crê somente. Versículo 38, 38 vai dizer assim: chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Versículo 38, a casa de Jairo tinha o quê? Alvoroço. Não era para menos, irmãos, né? Uma menina de 12 anos, muita vida pela frente, muitos conheciam a menina naquele lugar, um lugar pequeno, né? Que todo mundo se conhece. E aí então o que tinha ali? Alvoroço, choro, e Jesus chega ali nessa casa então. Eu acredito, irmãos, que nesses momentos em que nós estamos vivendo este momento de dificuldade, de doença, de pandemia, de vírus, eu acredito que tem muitas casas em alvoroço, né? Tem gente que está bem controlada. Eu vou dizer, vou arriscar, que está confiando em Deus, que entrega a sua vida a Deus, que nos momentos de dificuldades ele busca Deus como Jairo está fazendo, né? Então, mas tem muitas casas, muitos lares que está em alvoroço, que tem choro, mas deixa ele entrar, que ele vai apaziguar, ele vai acabar com tudo isso. Então, aqui, Jesus, então, ele entra nesse alvoroço, entra no meio desse choro. E aí o versículo 39 vai dizer assim: ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. É a palavra de Jesus. Vamos dizer assim que Jesus está falando: olha, acalme, esse aqui é só um momento. Lá na frente, nós vamos ter as bênçãos dos céus. Então, aqui, as pessoas quase não acreditam, né? Então, Jesus, ele tenta acalmar as pessoas, dizendo: olha, ela só está dormindo, ela não morreu. Então, ele tenta dar esperança a essas pessoas, assim como ele está falando para nós também através da palavra dele hoje, que basta a gente crer, basta a gente fazer o que deve fazer, que o cristão deve fazer, e ele então vai acalmar esse tempo em que nós estamos passando. Versículo de número 40, e riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Versículo de número 40, então, apesar de Jesus estar dizendo, hoje também acontece isso, gente. Sabe, Jesus está falando: eu vou voltar e ninguém crê. Eu posso te curar e ninguém crê. Eu posso dar esperança e ninguém crê. E você vai ver lá na casa de Jairo, o que eles fizeram? Jesus falando que ia curar a menina, riam-se dele. Hoje tem muita gente rindo da palavra de Deus, infelizmente, não acreditando na palavra de Deus. Estão crendo em quê, eu pergunto? Crê em quê? Essa resposta ela fica para cada um de nós, para não respondermos aqui coisas que podem chatear muita gente. Então, versículo 40, mas o povo não crê, por isso Jesus manda sair, né?
Ali eu vejo podemos imaginar muita coisa, conjecturar, especular, né? Por que Jesus mandou aquele povo sair, né? Eu acredito que a primeira coisa é porque o que você vai acompanhar naquilo que você não acredita? Esse povo que não estava acreditando, então só ia atrapalhar, né? Só ia atrapalhar. Iam continuar rindo, não iam crer. A imaginação é essa. Por que Jesus manda o povo sair? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque iam atrapalhar, ia aumentar o número de pessoas ali, não iam fazer nada. Então só entra ele, alguns dos seus discípulos, parece que é 3 que o texto diz, e os pais. Então Jesus, no versículo 40, ele manda o povo sair, porque esse povo não crê, e algumas outras coisas. Versículo 41, para a gente partir para a aplicação, diz assim: tomando pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Sob as palavras de Jesus, irmãos, acontece coisas maravilhosas. Nós vimos isso, né? No decorrer das nossas vidas, no decorrer da vida de cada um de vocês. Acredito que Deus deu uma palavra e que falou realmente, faz isso, e você fez e deu certo. Nós deveremos, na estrada que nós caminhamos com o Senhor, olhar para as placas que o Senhor está indicando para nós, né? As placas estão nos caminhos que o Senhor tem preparado para nós. Pare, descanse, esperança, fé, continue andando. Você vai caminhando com o Senhor e Ele vai te dando essas placas nessa caminhada com Ele. E aqui no versículo 41, então, sob as palavras de Jesus, acontece essa coisa maravilhosa, que é a menina voltar à vida de novo, e os pais se alegrarem, e os discípulos também se alegrarem, apesar que os discípulos tinham visto os maiores milagres, né? Como eu já disse aqui em outras pregações. Os discípulos estavam ali, e cada vez mais, acredito que quanto mais eles iam, eles podiam aumentar a fé deles. Essa menina ressuscitou, né? Então, aqui também nós lembramos da pescaria de Pedro, né? Que ele pescou a noite inteira, não pescou nada. Aí quando Jesus vem, está amanhecendo, e Jesus manda ele lançar a rede de novo. Sob as palavras de Jesus, irmãos, nós temos coisas maravilhosas. Ande sobre a palavra dele, sob a palavra dele. Ande, que você não vai se decepcionar, né? Apesar de que nós, homens, né, somos muito desobedientes, fazemos aquilo que o nosso coração manda, e enganoso é o coração, maior do que todas as coisas, né? Jeremias vai dizer isso. E nós precisamos, então, ir pela palavra de Deus. Aqui está a palavra de Deus. Jesus, então, ele trouxe vida àquela casa, né? Houve alegria, houve muitas palmas, né? Muita comemoração, porque Jesus trouxe vida àquela casa. Acabou o alvoroço, né? O texto vai mostrar isso, que acabou o alvoroço, né? Acabou o choro. Talvez a Bíblia diz que o choro, quando Jesus chega, ele se torna em alegria, né? O choro, os prantos derramados, Jesus então se torna em alegria. Então, irmãos, é diante desse texto, depois de analisado, depois de visto o que aconteceu em cada versículo, nós queremos então, nessa noite, tarde e noite, apresentar Jairo. Jairo, então, ele representa a família dos nossos dias. A princípio, né? A casa dele, não Jairo, mas a casa dele estava o quê? Em alvoroço. Representa muitos lares nesses dias. Lares enfermos, lares com problemas, lares deparando com a morte, né? São mais de 70 mil mortes no Brasil, né? E nós aí então, com essa pandemia, aconteceu choro, pranto, desespero, né? Caixão fechado, sem a gente poder ver a pessoa que a gente ama. Já pensou? Isso talvez não nos choca muito, porque isso não aconteceu na nossa família. Mas quando acontece, irmãos, nós vamos ver que é doído, né? Essa semana até nós abrimos um parênteses aqui para pedir oração pela família do nosso irmão Luiz, da nossa irmã Lourdes, né, que perdeu o seu irmão Francisco lá em São Gabriel. Nós
vamos orar para que Deus console a família. Momento difícil em que a doença ela está chegando perto de nós, né? O nosso irmão Edivaldo também perdeu o seu irmão, né? Nós sabemos que na igreja do bairro o Genilson também está com dificuldades. Oremos por essas pessoas. Então, esses lares, nesses dias, tem sido isso. Choro, pranto, desespero, né? Não é para menos, porque nós só sentimos isso quando bate na nossa porta essas coisas. E então, irmãos, nós gostaríamos de aprender algumas coisas aqui com Jairo. O alvoroço chega em nossos lares? Com certeza, chega. Chega. Cedo, tarde, aos 40, 50, 70 anos, vai chegar o alvoroço, né? Vai chegar alguma coisa que nos atrapalha a nossa comunhão com Deus. Vai chegar porque nós estamos no mundo, como nós já falamos. E Jesus não prometeu nada fácil. Ele falou, teremos aflições. Mas o que ele disse para a gente ter bom ânimo, caminhar, buscar? Então, a primeira coisa que nós podemos aplicar aqui em nossas vidas. A casa de Jairo estava em alvoroço. Nesses dias encontramos muitas casas desta forma. Versículo 38 diz assim, ó. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço e que choravam e os que pranteavam muito. Então, nós vemos isso e nós encontramos isso. A ciência digital diz que ia unir aqueles que estavam longe, mas está nos separando a cada dia mais, né? Você pode olhar, nós vamos em casa e está próximo de nós, cada um no seu celular, né? O individualismo chegou nos nossos lares. Nós temos, é claro, que lutar contra isso, né? Cada um tem seu celular, cada um tem sua televisão, e nós tornamos muito individualista. Nós rimos sozinhos muitas das vezes. E nós vemos aqui que isso tem provocado uma falsa dependência. Por que a família está em alvoroço? Porque nós podemos responder porque a morte ela tem assolado os lares. Como nós já dissemos, chega às dificuldades e nós não sabemos como resolver, né? Então nós precisamos nos unir à família, né? Falamos aqui da última vez, talvez, que nós estamos fazendo o culto doméstico em casa, e como que é difícil a gente fazer isso. É cada um preocupado com a coisa, até dentro de casa, né? É uma correria para lá, sai para cá, não dá tempo, eu não tenho tempo. Então, nós temos que unir, nós temos que ser independente. Às vezes nós vimos mais no celular, no computador, do que com a família. Às vezes nós falamos coisas mais claras para gente que a gente não conhece do que para a família. Tem gente de fora que conhece mais a nós do que gente da família. Então, nós temos que unir nesse momento de dificuldade. Nós estamos dentro dos nossos lares para nos unir. Por que a família, então, está em alvoroço? Por causa desse individualismo que separa a gente, cada um no seu computador, cada um no seu celular, porque a morte, ela tem assolado os lares, a morte da moral, dos princípios bíblicos. Nós não estamos mais estudando a palavra, né? E nós sabemos disso, basta a gente fazer uma pesquisa e a gente vai ver quantas vezes você ora por semana, quantas vezes você lê a Bíblia por semana. Então nós estamos afastando de Deus, nós estamos afastando da unidade, nós estamos afastando do amor, do convívio familiar. Temos separações por bobeira, né, nas famílias. Isso não pode acontecer. Por que acontece o alvoroço? Por causa do medo, da insegurança que tem se alastrado como nunca em nossas vidas. Você vê, né, o feminicídio aumentando, né, as dificuldades acontecendo nos lares. E nós vemos então essa questão aí do alvoroço nos lares, nas casas, tem se alastrado. E nós, quando chegar isso em nós, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos fazer como Jairo, que implorou o Senhor, vá na minha casa resolver as nossas dificuldades. Só Ele pode, só Ele faz, só Ele é capaz de acabar com esse choro, com esses prantos, com esse alvoroço.
o respeito, né? Acabou-se o respeito, a honra, a moral, a disciplina, a boa conduta, são coisas que deveriam ser comuns, mas elas são incomuns. Hoje, quando você acha alguém, né, um filho, dando bênção para o pai, isso são coisas incomuns para os nossos dias, né? Então, nós temos que buscar isso de novo. Se a nossa casa está bagunçada, né? Se a nossa casa está com dificuldade de relacionamento, nós temos que buscar a presença do Senhor. Enfim, acontece nessa alvoroço em casa, acontece a morte espiritual. E aí, por isso que tem um monte de desigrejados, né? Gente que não mais participa da igreja, gente que não mais lê a Bíblia, gente que não mais ora, gente que não mais confia em Deus, porque chega a apostasia. E apostasia, eu estava lendo uma frase essa semana que ela diz assim: apostasia, o que é apostasia? É romper com Deus, é separar de Deus. E apostasia, irmãos, ela não chega assim rapidão. Ela vai acontecendo passo a passo. Você para de ler a Bíblia, você para de orar, você para de ter comunhão com Deus e com seu irmão, aí você já está pronto para se afastar de Deus. Gosta de não fazer essas coisas. Gosta mais do pão do mundo do que da chave que Deus então está dando para você abrir a grade. Eu vi hoje de manhã alguém que colocou essa postagem, né? A pessoa está presa numa grade e está o pão do mundo e está a migalha de pão. E a chave que abre o cadeado para ela sair. Que ali o cadeado, a chave do cadeado é Jesus, para você sair. E ela vai estar buscando, tentando buscar o pão do mundo. Irmãos, nós estamos assim, querendo as migalhas do mundo. E aí a gente acaba, então, não buscando a Deus. A nossa casa continua em alvoroço, nós continuamos presos nas grades, né? Porque nós não pegamos a chave que Jesus está dando para a gente abrir o cadeado e nós nos libertarmos de tudo isso. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, que a gente possa, então, olhar para nossas casas. Estamos em alvoroço? Quem que é o culpado? Quem que é o culpado? É a mulher, o marido, o filho, e cada um tem que se corrigir. Nesses momentos, então, de alvoroço, Jairo, então, ele busca a Deus, que nós possamos fazer isso também. Uma segunda aplicação que nós queremos ver aqui nesse texto, irmãos, o que Jairo fez? Os irmãos sabem, nós já falamos aqui, né? Ele foi até Jesus. Versículo de 5, 22 a 23, ele vai até Jesus. E o texto diz que ele pede ao Senhor para ir na casa dele, né? Ele chegou, então, e vendo, prostrou aos seus pés. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, versículo 22, e prostrou aos seus pés, né? Então, Jairo fez a coisa certa. Nós também, nesse momento, deveremos fazer isso. Como que anda nossas casas? Se está legal, irmãos, muito bem, continue nessa busca que você está fazendo, né? Mas se não está legal, por favor, né? Tenha misericórdia de você mesmo e busque a Deus. Faça como Jairo, prostre aos pés de Jesus e ele vai então vir de encontro com as nossas necessidades e arrumar a nossa casa. O que Jairo fez é a segunda pergunta que nós fazemos. Ele foi até Jesus. A não ser que nós queiramos que a nossa casa continue bagunçada, nós não precisamos buscar Jesus, porque Ele é a solução para essa casa em alvoroço. E o que temos que fazer? Claro, o texto nos responde: vai, se prostra aos pés do Senhor. E o Senhor diz para ele: não, você tem que crer somente. Creia, que isso tudo vai mudar. No versículo 36. No desespero, irmãos, do alvoroço das nossas casas, pais saem por aí sem rumo. E às vezes nem voltam mais para o lar, porque tão alvoroço que está, tão bagunçado que está, em busca de ajuda, não busca no Senhor, busca nos amigos, busca em religiões, né, que não dão a solução, busca em homens, em gurus, e nós então olhamos Jairo, ele busca no Senhor, busca no lugar certo, mas não encontram, porque a solução dos nossos problemas, ela está em Jesus. A solução às vezes está, as pessoas pensam que está no dinheiro. Não, eu compro tudo, eu pago, né?
Mas o dinheiro, nós vemos que ela faz parte das nossas vidas, mas não é a solução dos nossos problemas. Tem gente que se afoga nos estudos e diz, não, a minha solução para minha casa vai ser os estudos. Pode ser parte, mas não tudo. Jesus é a solução. Não está na medicina, né? Porque se a medicina, é claro, valorizamos nesse momento a medicina, Deus abençoe as pessoas que estão ali, mas eles não estão nesse momento impedindo as mortes, né? É claro que aí você olha por trás disso tudo, tem um aparato que deveria estar em condições, às vezes falta esses aparatos a esses médicos que estão trabalhando. A solução ainda não está só na medicina. É claro que Jesus precisa entrar junto com os médicos, junto na sua misericórdia, né? E vir ao nosso encontro, e nem em grandes coisas que o mundo oferece. Nós precisamos então olhar que a solução está em Jesus. Jairo era um homem importante, por isso não lhe privou de problemas, como nós já dissemos, né? Ser importante também não vai nos deixar privados de problemas. Vamos ter problemas. Porém, ele teve um final feliz para a sua casa, porque foi até Jesus. A Bíblia diz que Jairo chegou-se a Jesus, prostrou-se aos seus pés, suplicou com insistência. Perseverança de Jairo, expôs seu problema, exponha o seu problema ao Senhor, confia nele e ele vai resolver a sua dificuldade. Ele expôs, minha filha, ele falou claramente o que queria, expressou esperança e teve fé. Isso foi importante para Jesus acompanhar e andar com ele. Jesus sempre atende aqueles que clamam por socorro e expressam sua fé. Jesus jamais virará as costas para nós, irmãos, apesar de que nós não entendamos a resposta de Deus para as nossas vidas, mas nós entendemos que o Senhor não vai virar as costas para cada um de nós. E a terceira, irmãos, a aplicação que nós podemos ver nesse texto aqui, o que fez Jesus por Jairo? A resposta está no texto também, nós já vimos, mas gostaríamos de dizer algumas coisas mais. O que ele pode fazer por você, né? Como que está a sua casa? Eu volto de novo à pergunta. Como que está? Está em alvoroço? Está em pranto? Está em dificuldade? Nesse momento que nós estamos vendo, ou faz hora que está vindo já, Jesus pode ser a solução. O que fez Jesus por Jairo? No versículo 41, 42, nós podemos ver então que diz assim, tomando pela mão, disse, Talita cumi, o que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, então ficaram todos sobremodos, ou sobremaneira, admirados. Então Jesus faz essas coisas, uma história que estava praticamente para aquele lar, perdido para alguns, para muitos, como nós vimos aqui, riram deles. Alguém não acredita na nossa fé, alguém não acredita que Jesus pode mudar a situação, mas nós que já tivemos experiência com o Senhor, Ele pode fazer essas coisas por nós. O que Jesus fez por Jairo? Ao receberem a notícia de que a menina havia morrido, no mesmo instante Jesus disse a Jairo, não temas, crê somente. Nós não deveremos temer, irmãos. Nada, 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 absolutamente nada, porque o Senhor está conosco. Diz para nós também agora, não temas, crê somente, né? Como que anda a nossa fé? Jairo creu nas palavras de Jesus, claro, que tanto é que ele esperou, né? Jesus trabalhando no meio do caminho, Jairo ouviu as palavras, olha, você vai lá, já acabou, mas ele não entendeu assim o que as pessoas estavam falando. Então Jairo, ele creu nas palavras de Jesus, não ouviu o mundo, né? Que diz, não crê, não vai voltar, não vai acontecer, mas se Jesus disse, irmãos, vai acontecer, porque Ele é fiel. O que Jesus fez por Jairo, o texto então nos mostra que Jesus não permitiu que ninguém os acompanhasse, né? Nós já falamos aqui por quê. Se não, quem foi com ele? Pedro e os irmãos Tiago e João. Por quê? Também nós já falamos, mas repetimos de novo, porque a fé de Jairo não podia ser influenciada por vozes dos outros. Às vezes as vozes negativas são maiores do que as positivas, né? Eu tenho ouvido isso dentro da nossa casa, né? Alguém dizendo, olha, não ouve isso daí não faz bem,
né? Separa, não fica só ouvindo isso, muda o foco, porque a fé de Jairo, então, não podia ser influenciado pelas vozes dos outros. Às vezes nós ouvimos muito mais negativo do que positivo, e nós confiamos no homem, e isso que também nos traz influência. E daí quando o homem erra ali na frente, nós falamos, meu Deus do céu, mas a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Nós não podemos confiar em homem nenhum, né? E isso é um estudo para outra hora também. Quando os nossos ouvidos então ouvem mais vozes do mundo do que a de Jesus, o resultado é a morte e o desespero. Ouça nesse momento as palavras do Senhor. Escute a palavra de Jesus, olhe para a palavra, leia a Bíblia, busque oração, busque ser forte no Senhor. Esse momento é de nós darmos o resultado daquilo que nós somos na igreja, talvez há 20 anos, há 10 anos, há 50 anos na igreja. Agora é a hora de sair o resultado da nossa fé. Uma fé robusta, uma fé que vence o mundo, uma fé que não olha para as circunstâncias, como nós cantamos naquele cântico. O que então Jesus fez por Jairo, Ele pode fazer em nossas vidas. Então, portanto, irmãos, neste mundo, escute a palavra de Jesus. Se aqueles que têm fé ouvem e confiam na palavra de Deus, nós poderemos sair desses alvoroços, desse choro, bem melhor. Jesus deu a Jairo uma palavra de ânimo, né? Não temas. Crê somente. Atendeu-lhe e foi até a sua casa, tomou a menina pela mão e restaurou-lhe a vida. Então, irmãos, esse texto nos quer mostrar essas coisas, né? Que nós precisamos então saber. A primeira coisa que nós dissemos aqui é que a casa de Jairo estava em alvoroço. Mas Jesus entra e faz algo importante, maravilhoso. O que Jairo fez, como nós deveremos fazer, recorrer até ele. O que Jesus fez por Jairo é a resposta que nós temos aqui no final. E finalmente, irmãos, nós podemos concluir dizendo assim, o que Jesus fez na casa de Jairo, Ele pode fazer nas nossas casas hoje. Dependendo de você olhar para a sua casa. Tira foto da sua casa. Imagine a sua casa, como ela está hoje, né? Nesses dias, nesses momentos, ou talvez de longos anos, como ela vem. Coloque nas mãos do Senhor. Faça o que Jairo fez. Correu até Jesus, clamou, falou abertamente o que estava acontecendo e Jesus ouviu. Depois que Jairo foi até Jesus, a sua vida nunca mais foi a mesma. Já pensou? Quanta história bonita Jairo tem para contar, né? E aquelas pessoas também que estavam ali. Eu acredito, irmãos, que o texto não diz, mas muitos incrédulos vendo isso, como queriam ficar de braços cruzados, apáticos, a não ser crer no que Jesus fez. A Bíblia diz que finalmente que eles ficaram admirados, né? Eles ficaram admirados daquilo que o Senhor fez ali. E a menina, então, quando ela se levanta, versículo 42, então ficaram todos sobremaneira admirados. Nós teremos muitas histórias para contar e ficaremos admirados. Quantas coisas o Senhor fez por nós. Quantas coisas Ele vai fazer. Né? E não temas, crê somente que o Senhor pode fazer maravilhas no nosso meio. Foi a melhor coisa que Ele fez, ir até Jesus, contar-lhe o maior problema que ele tinha naquele momento, levar Jesus até a sua casa. Você já tem Jesus em sua casa? Aqueles que ainda não têm, que podem nos ouvir, né? Você tem certeza que Ele está em sua casa? Você confia nele? Se a sua resposta foi não, meu irmão, meu ouvinte, busque agora a Ele, e Ele poderá te atender e tirar alvoroço, pranto, choro da tua casa, preocupações. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor e tudo mais Ele fará. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Amém. Depois dessa mensagem edificante, né, abençoadora, realmente a gente tem que ter fé nesse mundo, né? A história de Jairo
realmente a gente viu o poder de Deus na vida de todos nós. Vamos agora então entoar com muita alegria no nosso coração o hino 145, que é o refúgio verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. Sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura perti-las me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Dando prosseguimento, já chegando ao final do nosso culto, convido agora o nosso amado pastor para a oração final e o tríplice amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, caminhando para o final do culto, que Deus possa ter falado com você neste texto bíblico. Olhe para a palavra de Deus, leia de novo o texto e você vai encontrar muito mais lições para as nossas vidas ali.
Que o Senhor nos abençoe nesse dia, nos dê uma semana abençoada na presença do Senhor. Oremos. Obrigado, Deus, pela palavra que chega até nós. Essa palavra que nós cremos, confiamos, é transformadora. Que ela continue, Deus, a nos abençoar, a nos dar esperança, a nos dar o caminhar saudável na Tua presença. Nos ajude, Deus. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos irmãos que estão em casa, Deus. Esteja com eles, Pai. Que a cada dia os lares, as casas dos irmãos possam ser bênção, que possa abençoar as outras pessoas também, Pai. Pedimos que o Senhor alcance a cada um e que o Senhor aplique as suas bênçãos sobre as suas vidas. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Muito bem, queremos agradecer a todos que acompanharam, né? E se envolveram durante esse culto maravilhoso e abençoador. E convidamos a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, né? É a Igreja Presbiteriana, a Quinta Igreja Presbiteriana de Campo Grande, né? Dê o seu like, não esqueça. E também se inscrever ali, tocando no sininho, que você receberá, né, no decorrer da semana, inclusive quinta-feira, convido os amados aí, a partir das 18 horas, que acompanhem a nossa reunião de oração, ok? Então, muito obrigado a todos que acompanharam, tenham todos uma ótima semana e que Deus abençoe a todos vocês e a todos nós. Shalom Adonai.